Delegação Tricolor segue em São Luís do Maranhão. O treinamento nesta terça-feira e embarque para São Paulo acontece nesta quarta-feira. O time Tricolor vai enfrentar o Botafogo no estádio Santa Cruz. A equipe adversária poderá ter reforço de Pedro Rodrigues. O meia está recuperado e pode reaparecer nesse confronto da próxima sexta-feira. O Maranhão Atlético Clube, trabalhando firme, aguarda reforços nesta semana e a sequência dos trabalhos estarão acontecendo ao longo desta terça-feira. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Aliás, hoje teremos o Fala Galera aqui para saber como é que você achou a estreia do Sampaio Corrêa, o que espera do jogo diante do Botafogo. Atacando o dedo aí e deixe o seu like, que é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Mas eu quero abordar, antes de começar a falar de Sampaio, de falar de Botafogo, um tema que é estádio de futebol. Festa do centenário do Sampaio e especulou-se lá nos palcos da vida de que o Sampaio poderia jogar algumas partidas no estádio Nilzinho Santos. O que é que eu acho desses comentários que aconteceram, que vem ganhando corpo nas redes sociais? Porque, sinceramente, eu não sei. Na minha modéstia opinião, estádio Nilzinho Santos totalmente fora de cogitação para a Série B. É outra história, é outro momento. E eu vejo tantos comentários que vão de encontro ao que falavam antes, e os mesmos, galera, que é uma coisa absurda, é uma coisa impressionante. Eu tenho a minha opinião e eu fico sempre com a minha opinião. Mudaria se as coisas também pudessem ser mudadas de forma radical. Estádio Nilzinho Santos para a Série B, para o Sampaio Corrêa, o aparato que nós temos para uma Série B, Estádio Municipal Nilzinho Santos, eu vou começar a enumerar as falhas do Estádio Nilzinho Santos para não ter condição de receber um jogo do Sampaio pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou já chegar lá. Muita gente, e aí eu vou colocar imprensa, eu vou colocar torcedores, eu vou colocar dirigentes nesse comentário. Vou começar por onde? Vou começar pela imprensa. A imprensa, que sabe que o estádio Nilzinho Santos não tem a mínima condição, primeiro, de conforto. O mínimo conforto para você fazer a transmissão de uma partida de futebol. Pelas cabines, totalmente, falaram desde a época do Dr. Jackson Lago, saudoso Jackson Lago, mostraram uma reforma total do estádio para receber a imprensa nacional, para dar uma estrutura melhor, para tornar aquele estádio uma arena. E essa maquete, ela inclusive foi colocada no estádio Nilzinho Santos e, salvo engano, foi até feita pelo engenheiro Ronald Almeida, e tudo isso no estádio Nilzinho Santos. Não passou daquilo, não passou da maquete. Nada de reforma aconteceu. Depois veio uma reforma do estádio Nilzinho Santos, deram uma maquiada bacana, a maquiagem foi mais bonitinha, colocaram ali cadeiras, botaram aquela base de acrílico lá para o estádio, aliás, de vidro, né? Parece que é vidro mesmo, ali do estádio, mas um vidro muito resistente, capaz do impacto da bola. Aquele ficou bonitinho, não resta nenhuma dúvida. Ficaram de fechar o estádio, os cantos, para ser uma parte oval, não foi feito. Iluminação do estádio não tem nenhuma confiabilidade, confiável ainda. Então, essa parte ainda está deixando a desejar, o estádio não está com boa iluminação e foi entregue com a iluminação perfeita. Não tem boa iluminação. Gramado do estádio Nilzinho Santos. Ninguém conseguiu dar jeito. Arranquem o estádio, o gramado todo, e replantem de novo a grama, ou tentem colocar, fazer de alguma forma
como é que chama aquela grama lá? Sintética, com a grama natural, tentem fazer alguma coisa porque não consegue absorver o impacto da chuva que tem caído aqui em São Luís. Se o gramado do Estádio Castelão é um gramado bom, de drenagem boa, que nós temos acompanhado ao longo dos anos, e que eles ainda chamam de uma grama velha que nunca foi trocada, eles que eu digo, os lá de fora, a imprensa lá de fora, talvez os dirigentes de clubes lá de fora, o que eu vejo é que a imprensa se manifesta a esse respeito. Se no Estádio Castelão estão dizendo isso, imagine o Estádio Nilzinho Santos. Não teria a mínima condição. Sampaio, a administração do estádio teria que fazer uma reforma total naquele estádio, para receber VAR, cabine do VAR, que requer uma parafernália imensa, né? Ruas estreitas, sem estacionamento, como você vai colocar muitas câmeras de televisão, são 2 televisões transmitindo, o Premier e a Bandeirantes, transmitindo jogos com seus profissionais. E aí, compadre, como é que vai ser o estádio Nilzinho Santos para receber tudo isso? Para o torcedor que mora na parte central do estádio, naquela região, gostaria muito de ver confortavelmente na sua casa, para lá um pulo, não chegaria ao estádio Nilzinho no Castelão. Mas e o restante? E tudo aquilo que é pedido para que se tenha minimamente o jogo lá no estádio com placar eletrônico, com o acesso ao VAR, né? E a torcida, se vier a colocar um objeto em campo não gostando da atuação do seu time, alambrado muito próximo do torcedor, e aí o Sport agora está pagando e vai pagar no Campeonato Brasileiro em seus jogos, o Grêmio está pagando por mau comportamento do torcedor. O presidente Sérgio Frota falou que poderia, e aí como é que fica a situação? O Sampaio paga para ver? A CBF vai aceitar o estádio Nilzinho Santos para os jogos do Sampaio? Não é pelo torcedor, porque lá dentro você comporta aquilo que está dando no Castelão. O Sampaio, que inclusive já teve como aliado o estádio Castelão nos jogos do ano passado, foi letal praticamente dentro de casa. E aí, cadê o tal aliado? Não presta mais não? Ou isso é um jogo político para você levar o jogo para o estádio Nilzinho Santos? Olha, gente, vamos ter paciência, vamos ter discernimento daquilo que a gente venha a comentar, né? Sem puxar a brasa para esta ou para aquela sardinha, mas vamos pensar no Sampaio Corrêa Futebol Clube, no time dentro de campo, no torcedor de uma forma geral, no palco que pode receber o jogo com grandeza, que é o Estádio Castelão. Não vamos ficar pensando com a cabecinha desse tamaninho, cabeça de ovo, ovo tem cabeça? Nem sei, mas de qualquer forma, com a cabeça pequenininha, não dá, né? Tem condição. Então vamos ter o discernimento na hora dos comentários, na hora da gente, poxa, o jogo vai ser no Estádio Castelão, que é o grande palco do futebol do nosso estado, onde o Sampaio Corrêa tem mandado tão bem os seus jogos. Eu acho que é por aí. Vamos deixar a política aqui no segmento da política, o futebol no segmento do futebol. Há quem diga que a política anda junto com o futebol. Será que anda mesmo? Será que anda mesmo? Faça aí os seus comentários a respeito, vou respeitar com certeza aquilo que você colocar respeitosamente também. A respeito, respeitar, respeitosamente. Uma sequência bacana isso aí. Mas galera, é isso aí, o canal tem ressonância da sua voz, venha, traga a sua opinião aqui no canal Lécio Costa Narrador. Essa é a minha opinião em relação ao estádio Nilzinho Santos, tá? Então, faça os seus comentários também a respeito. O Sampaio Corrêa para o segundo jogo diante do Botafogo, pode ser que venham mudanças no time para o confronto diante do Botafogo, mas pode ser que ele mantenha o mesmo time do primeiro tempo, apenas ajustando a forma de jogar de alguns jogadores que minimamente eles vão ganhar ritmo atuando. Creio que pode ser até que o Gabriel venha a entrar nesse time e que aí aquilo que ele pensava para o jogo diante do Atlético pode se configurar no jogo diante do Botafogo, entrar com 3 zagueiros,
Desde que o Sampaio tenha treinado dessa forma, não há nenhum impedimento, não há nenhum problema. E já que o Pimentinha também não vai seguir, e o Vitinho foi muito bem no jogo, diante do Atlético Goianiense. Sampaio no primeiro tempo perdeu oportunidades, Sampaio no segundo tempo perdeu oportunidades, mas também foi um time que jogou muito melhor do que o seu adversário, que também teve suas oportunidades, teve sua chance porque baixou suas linhas devido ao Sampaio Corrêa, que foi para cima tentando buscar o resultado, diante de um adversário que é postulante também a uma vaga de volta na Série A do Campeonato Brasileiro já para 2024. Então foi um jogo difícil, uma estreia complicada, diante de uma equipe que vinha jogando, que conquistou o campeonato do seu estado e que tinha um conjunto bem melhor do que o do Sampaio Corrêa. E aí o torcedor me pergunta o seguinte: mas o Sampaio não fez aquele time? Muita gente daquela base foi embora. Salvo engano, o Sampaio ficou aí com 8 jogadores, que nem titulares eram no Sampaio, a maioria absoluta não eram titulares no Sampaio, o restante mandaram embora. Nadson agora acaba de ser contratado pelo Santa Cruz. O Sampaio emprestou ao Santa Cruz a pedido do técnico o Felipe Conceição, que pediu então, e o Sampaio cedeu o Nadson, que estava inclusive relacionado aí para esse jogo diante do Atlético Goianiense, mas o Sampaio achou melhor atender à solicitação do Santa Cruz e do Felipe Conceição e emprestar o jogador para ganhar um pouco mais de rodagem, já que o Sampaio Corrêa também continuou no mercado ainda contratando. Mas Sampaio, eu digo aqui e repito, tem jogador ali no grupo que o Nadson joga muito mais, mas o Sampaio sabe o que faz, pelo menos eu creio que o presidente do Sampaio saiba o que está fazendo. Então, vamos seguir, que o Nadson seja feliz lá no Santa Cruz, os reforços que estão chegando aí para o Sampaio Corrêa, vamos ver, os jogadores eles não estavam sendo utilizados lá no time do Criciúma, são jogadores que estão chegando aqui para o Sampaio Corrêa. É bom lembrar que o Nadson já tinha uma experiência de Série B do ano passado, entrando até bem em alguns jogos do Sampaio, nesse princípio de temporada, ele jogou muito fora da posição dele, Felipe Conceição talvez acreditando nele na posição, que começou a jogar aqui, por isso o está levando para o Santa Cruz para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz também tentou o Emerson Souza e o Sampaio disse não. Então o Emerson vai seguir com o grupo para essa temporada, pelo menos até aqui, né? E galera, é vida que segue aí para a Bolívia querida, que não fechou ainda. Os reforços estão chegando aí para o Sampaio, delegação trabalhando, o time trabalhando ainda nesta terça-feira, e o embarque vai acontecer já nesta quarta-feira com destino a São Paulo, onde vai ficar em Campinas, e depois então na sexta-feira que viaja com destino a Ribeirão Preto, onde vai jogar diante do Botafogo. O estádio que o Sampaio vai jogar é um estádio bom, o estádio de Santa Cruz lá eu conheço, é um estádio grande, um estádio capaz de comportar bem o jogo, gramado até então muito bom, aí está o gramado do estádio Santa Cruz, que tem boa capacidade de público. Olha, os ingressos me chamaram bem a atenção aqui, os ingressos, né? Arquibancada R$50, meia R$25 a entrada, não é muito diferente do que aqui. Proprietário de cadeira cativa lá do estádio, existe lá, aqui não existe, mas lá existe, R$25, setor bronze e prata R$80, 40 meia entrada, setores ouro apenas para torcedores do Botafogo R$100 e a meia entrada, que é R$50, mas me chamou aqui até, e também ingresso lá para os visitantes, pode comprar até 15 minutos do segundo tempo no dia do jogo, né? Aí, ó, quem paga a meia entrada? Me chamou a atenção e você vai dizer, mas aqui também é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. Estudantes, professores da rede pública, idosos a partir de 60 anos, aposentados, pessoa com deficiência e acompanhamentos e doadores de sangue. Pois é, aqui me chamou a atenção. Doadores de sangue pagando apenas meia entrada. Isso pode ser colocado aqui porque está tanto sendo preciso, tão carente, né, de sangue dos doadores lá da Hemomar, que poderia se colocar também doadores de sangue pagando apenas meia entrada. Eu acho que seria legal aqui para dar um incentivo à moçada a fazer a doação de sangue. O time do Botafogo, que venceu, e foi um dos que venceram nessa primeira rodada da Série B, pode ter 2 reforços aí, o time do Botafogo. Um deles é o Pedro Rodrigo. Rodrigues, pode estar de volta.
aí ao time. Aí está o Pedro Rodrigues, é um meia bem habilidoso, pode ser que esteja aí de volta ao time do Botafogo, mas aí vai depender muito daquilo que o treinador Adilson Batista viu na equipe. Eu acho que ele viu uma equipe boa, tanto é que, mesmo tendo jogado, como ele mesmo fez a avaliação, com linhas baixas em determinados momentos, mas ganhou diante do Juventude fora de casa, o que é um baita de um resultado, de uma estreia maravilhosa num campeonato muito pegado, em que cada jogo é uma decisão. Isso mesmo, são 38 rodadas, agora faltando 37, somente para Sport e CRB que não, e o Sport vai continuar não jogando, então vai ficar com 2 jogos atrasados, porque disputa ainda a final do Campeonato Pernambucano, vai ter o jogo final, e depois ainda vai ter jogo adiado, porque ainda vai ter a decisão aí da Copa do Nordeste, que é uma competição que é dirigida pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, para você ter uma ideia, o Sport ainda pode ficar devendo mais jogos ainda nesse início do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo pode ter esses reforços aí diante do Sampaio Corrêa. Não sei se o Adilson vai colocá-los logo de cara. E quem é o outro reforço aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui para saber aqui os outros reforços do Botafogo. O Brey e Pedro podem reforçar o Botafogo na segunda rodada sem lesão. Jean Vitor enfrenta o Sampaio. Jean Vitor também já está à disposição lá do Adilson Batista. Então vamos para o jogo. O time também já retornou lá do Sul, do Rio Grande do Sul, e agora em Ribeirão Preto trabalhando nesta terça-feira, nesta quarta e quinta para o confronto da sexta-feira diante do Sampaio Corrêa. Pode ser que o Adilson Batista coloque o mesmo time que enfrentou o Juventude e deixe aqui os lesionados já à disposição no banco de reservas. Então, vamos lá, galera, porque o jogo do Sampaio Corrêa não vai ser nada fácil. A respeito ainda do Sampaio Corrêa Futebol Clube, eu vou trazer aqui o nosso brother Afonso Diniz, e vai trazer então as informações para complementar desta terça-feira, as informações então do Sampaio Corrêa se preparando aí para o seu segundo confronto, para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Craque Afonso Diniz, grande repórter da Mirante, do seu blog afonsodiniz.com, manda um recadinho aí para nós, parceiro. O Sampaio Corrêa já está totalmente voltado para o seu segundo compromisso no Campeonato Brasileiro da Série B. A Bolívia Querida joga neste feriado de sexta-feira fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, duelo pela segunda rodada da competição. Já inclusive iniciou as suas atividades para a partida. Ontem pela manhã teve treinamento e agora pela tarde o Sampaio volta às suas atividades para que possa pegar no batente e fazer a última movimentação em São Luís antes do embarque para São Paulo. É que a delegação tricolor já viaja na madrugada de amanhã, embarca para São Paulo, faz os últimos ajustes na quarta e na quinta, já em Ribeirão Preto, ali nos meandros de Campinas, na região do Interlã Paulista. O time do Sampaio Corrêa vai realizar os seus ajustes. Já sabe, segue sem contar com o atacante Pimentinha, que fica em São Luís para recuperação de uma fibrose muscular. E vai o Sampaio Corrêa, ao pensamento do técnico Evaristo Pisa, conquistar essa vitória fora de casa, que já foi tão difícil na temporada passada e que o Sampaio Corrêa quer passar uma borracha nisso. Remanescente da temporada passada e que também quer buscar essa vitória como visitante é o meia Eloy, que fala justamente sobre essa busca incessante do Sampaio conquistar vitória nessa Série B na condição de visitante. Sim, incomoda bastante, né? A gente sabe que se a gente tivesse uma pontuação melhor fora de casa, a situação hoje poderia ser diferente, poderíamos estar numa Série A, mas passado, nós jogadores temos conversado muito da importância que é jogar fora de casa também, a importância em pontuar, e vamos em busca já contra o Botafogo. A gente tem condições, mostramos que o time está se encaixando, os jogadores que chegaram têm qualidade, então jogo a jogo a gente vai melhorando para que a gente consiga cada vez mais deixar o Sampaio forte. Este o meia Eloy em destaque no microfone Mirante. Lembrando que o mercado da bola do Sampaio ainda se intensifica. O clube aguarda a chegada de jogadores que estão sendo emprestados junto ao Criciúma. É o caso de Marcinho e de Alexandre Tan, meia atacante. Ambos devem desembarcar aqui em São Luís amanhã.
Quem deixa São Luís hoje é o meia Nadson, jogador que foi emprestado pelo Sampaio Corrêa para o Santa Cruz até o final do Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que o próximo compromisso do Sampaio na Série B acontece, portanto, nesta sexta-feira, às 7 da noite, no Estádio Santa Cruz, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro Afonso Diniz. Está aí então Sampaio Corrêa. Vamos lá, Bolívia querida. E aí a gente quer se ver como o Sampaio vai se comportar fora de casa. Como será esse jogo do Sampaio, já que a gente lembra muito do ano passado. Passou o Estreito de Mosquitos, é difícil. Só no final, né, da competição que o Sampaio Corrêa acabou vencendo 2 jogos do Campeonato Brasileiro, jogos importantíssimos, jogando diante do Náutico e Vasco da Gama. Calando lá São Januário com o gol do Magro de Aço Joécio. Aquilo foi muito lindo, foi muito legal. Torcida, agora vamos falar do Maranhão Atlético Clube, saber as últimas do Macão, que realizou o treinamento diante da equipe do IAP, ganhou de 6-0, está se preparando para receber aí o Daniel Passira, jogador que vem lá do Amazonas, vem de Manaus para o Maranhão Atlético. O Zé Augusto pediu essa contratação, o jogador deve estar chegando, está processando aí sua mudança para São Luís com a sua família. Enfim, torcedor, vamos saber as últimas do Maranhão Atlético Clube com o nosso parceiro João Ricardo. O MAC fez ontem um jogo treino e alguns reforços já chamaram a atenção. O Ronald fez gol, né? O Pedro também fez gol, jogadores que estão chegando agora no Parque Valério Monteiro. E quem também marcou o seu foi o Felipe Ramon. Chegou no fim de semana, foi apresentado ao grupo, já foi colocado nesse jogo treino contra o Sub-20 do IAP e deixou o seu golzinho. Isso é importante, porque é um jogador de frente, é um meia atacante, que além de contribuir na criação das jogadas, dependendo da situação, também faz parte ali da marcação, né, do adversário, mas é sempre bom um jogador que atua do meio para frente, está próximo aos gols. A gente está falando de um jogo treino, mas também estamos falando de uma movimentação de apresentação, e aí isso vai elevando o moral do jogador nesse princípio de trabalho. Está se acostumando ainda, está se ambientando, conhecendo os companheiros, a própria cidade, e o Felipe Ramon fala agora aqui para o torcedor atleticano, devidamente apresentado como um dos reforços do MAC para a Série D do Brasileiro. Eu tô muito feliz pela chegada aqui no MAC. Tô começando a me entrosar aí com meus companheiros. E graças a Deus eu fui feliz no amistoso hoje, pude marcar um gol ali, ajudar a minha equipe. Espero que essa adaptação seja o mais rápido possível para tá ajudando meus companheiros. Tá aí o Felipe Ramon dos reforços vindos de outros estados, porque o outro, Daniel Passira, é esperado hoje. Ele chegaria também no fim de semana, mas acabou tendo um problema com o voo, e aí esse atraso fez com que o Daniel Passira não pudesse participar dessa movimentação de ontem pela manhã no Parque Valério Monteiro. Não é nenhum problema, porque o Daniel Passira chegando hoje, ele vai seguir aí os treinamentos da semana, e a gente está aguardando a confirmação do segundo jogo treino do MAC, já que o Zé Augusto pretende já nessa segunda atividade colocar o time considerado ali titular, ou pelo menos próximo a isso, né, o esboço, o desenho do time que ele vai pensar já para a estreia no dia 6 contra o Atlético Cearense. Então, Daniel Passira chegando hoje, o Maranhão reúne todos os seus jogadores anunciados, a base campeã estadual e também esses reforços, né, os 5 atletas, o Daniel Passira, o Felipe Ramon, que vem de outros estados, Felipe Ramon do futebol alagoano, Daniel Passira do futebol amazonense, além dos 3 que estavam jogando aqui, o maranhense, o Ronald, meio atacante que estava no Moto, e os 2 zagueiros que estavam no IAP, o Pedro e o Gustavo. Todos esses 5, com a base que foi mantida do estadual, vão ter aí 3 semanas, contando a partir de hoje, né? Praticamente 3 semanas, eu conto a partir de hoje, por conta da chegada do Daniel Passira. E aí o Maranhão estreando no dia 6 com um grupo formado. À medida que a gente vai se aproximando da estreia, a expectativa só aumenta para a torcida atleticana para esse jogo no Estádio Municipal Nhozinho Santos no comecinho do próximo mês. Obrigado, João Ricardo, está aí trazendo as notícias do Maranhão Atlético Clube. É isso aí, Macão, trabalha firme, Zé Augusto no comando, sucesso aí, meu irmão. Tô de olho no Maranhão Atlético Clube e a torcida maranhense também. Vamos nessa, Macão. Minha galera, por enquanto é só, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.